Fala pessoal, uma boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre um ZZ e um Canfa. Roda a vinheta. Então pessoal, vamos lá. ZZ, Canfa. As principais variantes de ZZ nós temos Red Dragon, Super Red Dragon, Blue Dragon, Hindu Malau, Kamalau. Esses dois aqui são, que eu saiba, não, no Brasil ainda não tem, tá? Canfa, nós temos King Canfa, Canfa Malau, Red Magma, e Thai Silk. Estrutura, tá pessoal? Primeira coisa para você classificar o seu peixe é a estrutura. Muita gente aqui começa a classificação pela cor, tá? Mas lá fora não, lá fora você começa pela estrutura. Até porque se você for ver pela cor, for começar pela cor, um fader vai ser complicado, entendeu? Então você começa sempre pela estrutura, primeiro pela estrutura. Eu vou fazer o ZZ com a tinta preta e o Canfa com a tinta vermelha, tá? Aqui, ó. ZZ e Canfa. Bom, vamos lá. Estrutura do corpo. O ZZ, ele tem um ângulo mais agudo, tá? Ele tem um ângulo mais agudo. O Canfa, ele tem um ângulo mais reto, tá certo? A parte de baixo é praticamente a mesma coisa, tá bom? O que eu ouço muito, Júlio, onde é o quadrado que o pessoal fala que é o corpo do Canfa? O corpo do Canfa é mais quadrado. Júlio, aonde é? Aonde é? Esse quadrado, ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser aqui, aonde começa a fazer a curva dessa depressão, tá? Olha aqui, ó. A linha vem bem mais reta da dorsal dele e a do ZZ tem uma depressão maior, tá vendo a diferença? Ela tanto pode ser, esse quadrado tanto pode ser na dorsal, como pode ser na cauda do Canfa, fazendo isso aqui, ó. São essas duas formas de você identificar o corpo retangular de um Canfa. Pela dorsal e pelo box shape dele todo, pelo corpo de caixa dele todo retangular, tá? Bom, pessoal, vamos para a cauda agora, tá? O
O ZZ preto, ele tem uma cauda mais arredondada. Tá meio ruim aqui, mas tá dando para ver, tá? Ele tem uma cauda arredondada. E o que acontece? A barbatana dorsal dele, ela vem longe da cauda, tanto a dorsal quanto a anal, tá? Ela tem uma distância maior da cauda, entendeu? Já no canfa, essa cauda, quando o peixe tem uma maturidade, tem uma certa idade já, essa cauda, ela tende a dar uma caída. Ela tende a dar uma caída e ficar um pouco caída. Porque essa musculatura aqui do ZZ não é tão forte quanto a do canfa, tá? Então, se o seu peixe tem uma cauda caída, não tem problema nenhum. É o músculo daqui dele que é um pouco fraco em relação à linha de sangue dele já. Já a do canfa, pessoal, a do canfa você tem uma cauda mais triangular, certo? Você tem um triângulo feito, tá vendo? Você tem um triângulo. Além do que, as barbatanas dorsal e anal, elas passam bem rente à cauda. Olha aqui, ó. Isso vai se fechando quanto mais for mais puro o seu canfa, mais puro for o canfa. Exemplo, o King Canfa, ele é praticamente fechado. O King Canfa é praticamente fechado. Entendeu? Então, essa é a diferença estrutural da parte traseira dele, tá? Vamos lá. Muito se fala sobre o lábio inferior do ZZ ser um lábio maior. Mas conforme a evolução, tudo que a gente tem sobre Flowerhorn é muito antigo. Hoje em dia, você tem esse lábio inferior maior, mais beiçudo, em várias espécies, tanto a linha ZZ quanto a linha Canfa, tá? Para isso ser algo relevante, precisa ser aquele ZZ beiçudo, tá? Aquele ZZ mais beiçudo, que ele tem um beiço. Ou ele vem de uma linha de sangue ZZ antiga, tá? Ou ele já tem uma maturidade, uma certa idade maior e foi acontecendo isso. Claro que não é uma deformidade, uma característica deles. Como eu falei, hoje em dia a linha de sangue ZZ está muito misturada, não é certo misturada, tá mais evoluída. Basicamente, a estrutura da silhueta do corpo, tanto faz hoje em dia, Canfa como o ZZ, é a mesma coisa, tá? Aqui vai mudar a linha de sangue, se ele é mais bicudo, é uma linha mais impura, se ele tem uma boca mais curta, ele é uma linha mais pura. Bom, pessoal, os olhos, no começo de tudo, os ZZs, os primeiros, só saíam com os olhos vermelhos. Os primeiros Canfas só saíam com os olhos brancos, tá? Hoje em dia, com a evolução, isso não tem mais. Você pega tanto Canfa com olho vermelho, tanto ZZ com olho branco, tá? Aqui no Brasil, praticamente somente aqui, tem aquela história de que para ser King Canfa tem que ter olho branco e se tem olho branco ele é um King Canfa. Isso não existe, tá? Tem King Canfa com olho branco, tem King Canfa com olho vermelho e vice-versa em relação aos ZZs, tá? Então, aquela classificaçãozinha que você vê com base nos olhos, aquele é antigo, é um texto antigo, tá, da internet,
em que hoje em dia não se leva mais em consideração por justamente isso, pela evolução da espécie, entendeu? Bom, pessoal, também tirando algumas dúvidas em relação a muitos também não conseguirem achar o corpo em forma de ovo dos zezéis antigos, eu vou tentar desenhar aqui um zezé antigo. Só que rapidinho, tá? Ah, Júlia, aonde é esse corpo ovo que eu tanto leio na internet? Corpo oval, corpo em forma de ovo, que eu não consigo achar. Corpo em forma de ovo, ele tá aqui. Esse é o ovo em forma de ovo que você vê, tá? Então, seria mais ou menos isso. Um vídeo rápido, um vídeo mais explicativo, direcionado a robista para ajudar na classificação, tá? E saber diferenciar quando vai comprar o seu peixe, e saber também que você pode não estar comprando um King Canfa só porque tem olho branco, tá? E também aquela história que só tinha aqui, que inventaram há um tempo, de que você diferencia um Canfa Malau de um Canfa, porque o Canfa Malau tem um lábio inferior mais grosso. Isso também não existe. Eu vou fazer um vídeo, as diferenças sobre o Canfa Malau e Canfa mais pra frente, tá bom? Então é isso. Dá o seu like aí, dá aquela compartilhada pra gente disseminar mais o nosso hobby, levar mais conhecimento aos nossos hobbyistas. E é isso, galera. Um abraço.